Eles vão a Brasília conferir com o Zé Maria Trindade, né? Como é que o governo Bolsonaro encarou esse primeiro Enem sob o seu guarda-chuva, digamos assim. Zé, e aí? Como é que foi a resposta aí do governo a essa primeira prova aí sobre o governo de Jair Bolsonaro? Bom dia. Salve, muito bom dia, Edgar, bom dia a todos aí. Olha, Edgar, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, levou ao presidente Jair Bolsonaro um resultado positivo, um balanço positivo deste primeiro Enem do governo Bolsonaro. Olha só, são só 300 dias do governo agora e parece que tem 3 anos, mas é o primeiro Enem da era Bolsonaro, né? E havia ali uma grande expectativa. Houve trocas sucessivas na presidência do INEP, né, que é responsável pelo Enem. Houve também isso aí da história da falência de gráfica que fabrica as provas, denúncias ali de possibilidade de uso ideológico e também com a possibilidade até de não acontecer o Enem. Mas aconteceu. A novidade aí é que o ministro da Educação, o próprio ministro, montou um grupo de trabalho, uma central de avaliação e acompanhamento durante todo o dia, tirou o terno e ficou o dia inteiro no ministério. É por isso que ele está com esse ar de cansado e tal, acompanhando cada setor. Qual é o segredo disso? É porque antes isso ficava lá sob a presidência do INEP. Se houvesse erro, como houve vários erros, né? Aí seria uma questão da presidência do INEP, se trocaria o presidente do INEP e o ministro estaria garantido. E o Abraham Weintraub assumiu isso aí, assumiu a direção dos trabalhos, assumiu a coordenação, e se algo desse errado, é claro que respingaria nele, e logo depois ele foi para a entrevista coletiva. Olha, é sim um dos maiores, lá na China, tudo na China é maior do que no Brasil, quer dizer, quase tudo na China é maior do que no Brasil, né? Mas enfim, lá existem testes com maior número, também nos Estados Unidos, mas é um grande teste, e hoje se transformou no grande ritual de passagem no Brasil, que é o Enem, e coloca em igualdades de condição quem mora aqui em Brasília, na Asa Norte, ali ao lado da UNB, com qualquer pessoa que esteja em qualquer parte do país. O teste foi bom, as avaliações aqui são mesmo nesse sentido de que não houve uso ideológico, foram evitados assuntos ligados ideologicamente aí a partidos, né? Usou muita atualidade, a política atual e poesia atual, e isso facilitou. Ou seja, foi sim, havia uma grande expectativa e foi sim um grande sucesso, viu? Ô Zé, você tocou num termo aí, usou um termo que eu acho que tem tudo a ver mesmo, essa coisa do ritual de passagem, né? Lá em casa as minhas filhas mais novas estão envolvidas com o Enem, cursinho, essa dor de cabeça o ano inteiro, essa pressão. Aí passa a prova, a primeira mensagem no grupo da família do WhatsApp, minha filha: acabou! PQP! Estudaram na cartilha Bolsonaro, hein? A primeira fase já foi. Mas vamos lá, vou repercutir aqui, Trindade, com a Adriles, essa questão dos temas considerados polêmicos, né? Que ficaram de fora da prova desse primeiro exame do Enem, né, sobre o Bolsonaro. E aí, Adriles, como é que você... Ditadura militar ficou de fora, o universo LGBT ficou de fora? Edgar, a questão é a seguinte: o governo Bolsonaro foi aprovado com louvor nesse primeiro Enem, falou sobre questões sobre população quilombola, sobre totalitarismo no viés da Hannah Arendt, questões sobre direitos humanos, questões de filosofia que envolvem, por exemplo, Santo Agostinho falando sobre livre-arbítrio, Maquiavel falando sobre ética e política, Jacques Derrida sobre alteridade, Francis Bacon falando sobre veldismo, Foucault da Constituição do Sujeito, Kant sobre ética. Todas essas questões sobre éticas, alteridade do sujeito, elas englobam essas questões que você mencionou que foram excluídas. Eu acho que o Enem não ideologizou. Eu vi um pedacinho da prova, achei absolutamente supimpa. Em contraposição a isso, meu amigo, já sei, uma prova da USP, recentemente, de saúde pública, a universidade que deveria ampliar o pensamento, a USP usou o sino para atrofiar a percepção de mundo em uma única ideologia, com questões que dizem que o Lula é preso político, que o impeachment é golpe, questões que falam que qualquer ataque à ideologia de gênero é protofascista. Eu acho muito triste que a maior universidade do país, que se presta a ensinar, usa o ensino para manipular o aluno, distorcer a realidade e cercear o pensamento livre. Antes que vocês contestem alguma coisa que eu estou dizendo, eu digo mais uma vez sobre a minha experiência própria de outras pessoas que eu conheci. Eu, na PUC, só lia autor marxista.
todos, sem exceção. A Cíntia Chagas, professora, falou aqui que teve uma época que a gente tinha que esquerdar no Enem. Isso, se isso não for doutrinação, eu acho que isso é pior, isso é manipulação de consciências e arregimentação de gado. Quando a universidade e a escola fazem isso, elas devem ser atacadas. E assim, é temerário não dizer que a esquerda e o progressismo dominam não só o debate público, mas como o ensino como um todo nos últimos 20, 30 anos. E é uma luz que esse Enem parta do pressuposto dessa fuga, dessa ideopatia que domina a classe, a inteligência brasileira. Ô Adrilho, só para tirar uma dúvida aqui, enquanto você falava, essa prova da USP foi anulada, é isso? Ou não? Sim, foi anulada graças a uma denúncia da Janaína Pascoal. Ô Trindade, ali também, de uma maneira surpreendente, né, o tema da redação esse ano era exatamente a democratização do acesso ao cinema. Muito debate em torno disso, em torno Bolsonaro progressista. Pois é, e surpreendeu até o Kleber Mendonça Filho, que fez manifestos nas mídias sociais a respeito disso, né? Justamente um tema, né, que suscita, ora, as verbas de fomento, implica diretamente a Lei Rouanet, o Fundo Setorial, a Ancine, foi surpreendente isso. Chegou-se a comentar em Brasília a respeito da escolha do tema da redação desse ano, que é, na verdade, uma nota que tem um potencial alto ali de corte? Pois é, a expectativa aqui, nós discutimos muito isso aqui, essa prova da USP, e eu dizia que esse tipo de coisa só vai parar quando houver a responsabilização por anular uma prova dessa. Perfeito. De quem elaborou a prova, e não o próprio Estado que arca com o ônus de aplicar uma nova prova. Sim. Aí os funcionários públicos vão entender que não são donos do mundo e vão fazer a coisa de uma maneira pública, ou seja, isenta. Edgar, esse debate aí sobre cinema a gente só vai descobrir depois depois que as provas estiverem corrigidas. Porque existia mesmo essa cultura Enem. As pessoas não escreviam o que achavam, mas o que achavam que o professor que iria corrigir pensava. E nos cursinhos era ensinada essa história aí, esse de macete. Que no Enem... exatamente, de que no Enem não pode ir para um lado que não seja social, senão tira ponto e tal. E havia essa cultura paralela do Enem. A gente só vai ficar sabendo agora no próximo passo, que é exatamente a correção das provas. Sim. Vamos ver aí nas provas o que os alunos acharam e que os professores que corrigem acharam, né? Aí haverá um encontro de ideias. Mas sem dúvida foi melhor, deu uma aliviada. Valeu, Zé. Obrigado pelas informações, pelo papo. Bom trabalho para você em Brasília, meu camarada. Muito bem, muito bom dia.